Iniciando, falando sobre o que, meu amor? Os princípios, Faltaram 4, né? 4 princípios que, no A gente nosso falou um ponto de pouquinho, vista, né, né, a de gente acabou gestão. falando um pouquinho sobre todos, né? Mas os 4 princípios que a gente acredita que fazem sentido para qualquer negócio na área da saúde, para clínicas, academias, estúdios de pilates, enfim, mas que principalmente Para na todos os negócios, né? todos os negócios têm um pouquinho, né? A gente falou já de mentalidade, falamos sobre vendas, sobre marketing estratégico, conversamos um pouquinho sobre gestão, né? Sobre um pouquinho de gestão, E vamos falar agora de liderança, atendimento de excelência, dar uma um aprofundada pouquinho em gestão mais, e também sucesso do cliente, o customer success. customer E success. aí? É isso aí. Então tá certo. Muito bem. Mas antes de começar, a gente vai falar do nosso patrocinador, que é o local que a gente está hoje, que é o Instituto Jordão. Afinal de contas, nada disso seria possível sem ele. Então, você que quer conhecer mais sobre fisioterapia especializada, pilates de excelência com olhar clínico, não deixe de conferir o Instituto Jordão, que é a empresa, é o local onde estamos gravando, né, meu amor? Exato. E temos 2 unidades, né? Temos Duas unidades. aqui no Antônio Alves, Em em Bauru, Bauru, São Paulo, e no Pluri. no Pluriworking. Por E, enquanto, né? por Estamos enquanto, avançando para outros lugares. a gente ainda não vai abrir, mas estamos na parte de franqueamento, licença, e aí quando tiver tudo isso, com certeza a gente vai falar para todo mundo aí, vai vir uma divulgação forte em cima, né? Teremos esse assunto, né? Falar sobre franquias e licenças depois. Afinal de contas, um dos temas hoje é gestão, liderança, não tem como falar de crescimento, não tem como a gente pensar em projetos como esse sem falar, obviamente, desta parte, né? Afinal de contas, o que é uma franquia, né? Se a gente for parar para pensar, você pode abrir o seu negócio ou você pode abrir uma franquia. A opção da franquia é o quê? É você ter um modelo pronto, validado, que funcione desde a abertura mesmo, né, até o dia a dia do negócio. Então, quando a gente fala sobre essa rotina toda, não tem como não falar sobre gestão, sobre formação de Ter time, né? processos bem Perfeito. estabelecidos, né? Muito bem, muito Vamos bem. começar por aqui, então? Pode ser. Vamos lá, já que a gente tem essa deixa, né? Vamos falar sobre gestão. Então, vamos começar. Eu acho que a primeira coisa é entender o que muda você ter uma gestão bem estabelecida, processos certinhos para você, né? E para sua equipe, e já pensar isso antes de contratar, né? Eu acho que talvez o maior erro aí que a gente já pode começar falando é sobre isso, né, amor? Queria que você Sim, falasse um pouquinho. Porque as pessoas, às vezes, quando ela tá sozinha, ela não pensa muito nisso. Ela vai fazendo e tem muitas questões que ela faz todos os dias iguais, que já vira um processo, mas ela não coloca no perfeito. manual, ela não determina isso. Aí ela contrata alguém, aquela pessoa às vezes não segue, enfim, quero que você fale um pouquinho sobre isso. Sobre a parte de gestão, É, legal. Pegando esse gancho, o que que eu vejo, né? Toda empresa, sem exceção, tem processo. Esse processo pode estar na cabeça do dono, esse processo pode estar sendo feito por alguma pessoa sem ter clareza ali, sem ter repetição em cima daquilo, mas tem processo. A questão de uma empresa que cresce, que se estrutura, é você ter esses processos mapeados, esses processos padronizados, né? Então, todo mundo tem processo, porém, nem todo processo ele é eficiente, nem todo mundo tem clareza dos reais passos que o processo tem dentro do negócio. Então, quando a gente fala de crescimento, né, quando a gente vê o profissional, deixa eu começar a empreender na área. Às vezes a pessoa aluga um consultório ali, começa a atender ela mesma. O processo dela, muitas vezes, está na rotina de atendimento. Um pouco ali responder o WhatsApp, no começo isso, aquilo, tal. Quando essa pessoa, ela contrata alguém para ajudar, normalmente é uma secretária, ou presencial, ou remoto, tal. E aí essa pessoa vai lá e passa algum dos processos administrativos, muito mais a questão da gestão de agenda do que qualquer outra coisa. Então, onde que está uma grande dificuldade das pessoas, né? Primeiro, saber ali controlar e cobrar a pessoa, porque às vezes ela contrata alguém para simplesmente só marcar na agenda dela. Isso já desafoga bastante o profissional quando ele começa a ter volume de atendimento, né? Mas, principalmente na parte de atendimento, quando a pessoa ela está muito assim ela tem um processo de atendimento, né? Quando a gente fala sobre o primeiro passo, né, é a pessoa contratar alguém para fazer esse atendimento. Qual que seria o segundo passo, provavelmente? Ela ter uma equipe, né, algum estagiário ou algum profissional da área dela que vai dar capacidade dela conseguir ajudá-la também para preparar e atender mais, né? E aí quando vai ter esse próximo passo é onde a maioria das pessoas trava. Demora assim
às vezes décadas, anos, para conseguir dar esse próximo passo, que é o quê? Dentro do atendimento, ela pegar e realmente estruturar, ó, meu atendimento funciona assim, assim, assado, o meu método é assim, assim, assado. A pessoa às vezes está muito no reativo de chegou o paciente, a pessoa começa a atender lá, até tem um procedimento, né? Como a gente falou, sempre tem processo, só que ela não está muito clara se ela começa com uma ficha de avaliação, se ela começa assim, assim, assado, e aí a pessoa acaba se embananando um pouco. E aproveitando isso que você falou, né, até um dos formulários que a gente estava analisando de novos mentorados, falou exatamente isso, que um dos pontos que quer a curto prazo é organizar e ter tempo para gestão. E Perfeito. aí, olhando para isso, né, o que é ter tempo para gestão? Porque as pessoas não entendem, não sabem nem o que, tá bom, agora eu tô com um Uhum. tempo livre, né? O Sim. que eu faço com isso? Então, se você for colocar com nível de prioridade, o que você diria que é o primeiro passo aí para a pessoa começar a, de fato, gerir o negócio dela? Gerir o negócio dela? É. Bom, para mim, né, quando a gente fala da gestão principal, a gente precisa definir, né, quais são os indicadores chaves do nosso negócio. Para mim, né, quando a gente traz do inglês lá o KPI, né, que é Key Performance Indicator, lá, que é os indicadores chaves de performance. E aí, qual que é o lance? Tem os indicadores chaves do negócio como um todo, e aí quando a gente fala assim de um consultório, talvez seja faturamento, quantidade de atendimentos que teve, ticket médio por cliente. Então a gente tem alguns indicadores que são tanto da parte de gestão quanto financeiro. E quando a gente vai para dentro da sala, que seria o profissional como o fisioterapeuta, o nutricionista e tal, a gente tem os indicadores da entrega de resultado para as pessoas, né? E aí misturando um pouco de gestão com a parte do entregável, né, do atendimento de excelência, né? Onde que a maioria das pessoas erra ou ela fica meio perdida em saber se ela está tendo resultado ou não. Ela não tem um indicador-chave para ela na questão de resolução do atendimento dela, né? Eu sempre dou esse exemplo, tá, gente? Porque eu não sou da área da saúde, né? Eu não tenho formação na área da saúde, mas quando alguém chega lá, escala EVA de dor, então a pessoa chegou aqui com nota 7 de dor, ela passou por um procedimento, saiu com nota 2, eu sei que aquela pessoa melhorou. E eu não sou da área da saúde, não precisa ser muito gênio para ver que ela estava com mais dor, ela saiu com menos dor, né? E aí, quando a pessoa não tem esses indicadores dentro da área da saúde, e isso é difícil às vezes porque é intangível, a gente não tem certos atendimentos ou certos procedimentos, eles não têm um indicador imediato, né? Ele demora um tempo, assim. Mas se você quiser ter sucesso, você precisa ter um protocolo, um procedimento que pode demorar um dia ou um ano, que esse procedimento vai te trazer mudança nos indicadores que você vai controlar da pessoa. Então, tudo isso é gestão. Quando você fala assim, pô, por onde começa? Primeiro você tem que ter clareza o que é atendimento, o que é negócio. E aí, quando a gente fala negócio, é parte financeira, é volume de vendas, é volume de atendimentos, isso e aquilo. Quando você fala exclusivamente de atendimento, precisa ter clareza quais são os indicadores chaves que você vai controlar. Então, nutricionista é o quê? É peso na balança? Fisioterapeuta é o quê? É resolução de dor? É performance de algum atleta? Quando a gente mapeia isso, que é o nosso protocolo, a nossa especialidade, ela resolve esse tipo de coisa, vai ficar muito fácil para você conseguir controlar, né? Se eu não me engano, teve um CEO da IBM que ele falou uma frase que é assim, em Deus eu confio, o restante tudo me traga dados, né? Porque é basicamente isso, independente da área, você pode confiar nas pessoas, pode confiar que você está fazendo um bom trabalho, mas você precisa ter dado para conseguir melhorar, né? Para conseguir performar mais, né? Então, acho que a primeira dica aí, né, a primeira coisa legal que se vocês já pegarem isso, já vai mudar o negócio de vocês, é ter os indicadores chaves do negócio de vocês. Na parte de faturamento, vendas, e na parte de atendimento, né? E a gente pode falar alguns ali dentro da parte de saúde em geral, que a gente pode falar sobre retenção, né? Essa parte de melhora, na parte de fisioterapia, pilates, tem essa questão da dor, vinculada, que nem o Lindo falou, é um dos indicadores que a gente pode observar, mas retenção, nível de indicação, também o NPS, e se você não faz nenhuma dessas buscas, né, você não tem algum lugar para você colocar esses indicadores, já começa por aí. Começa a mapear aquilo que você já tem e o que você não tem, olha para o seu negócio e fala o que eu já posso colocar. O NPS é muito legal que as pessoas acabam não fazendo, ele dá uma direção, né? E a parte também de retenção. Você colocar quantas pessoas estão entrando, quantas estão ficando, quantas estão saindo, dentro do seu fluxo do negócio, que nem o Lindo falou. Pode ser que seja um atendimento, 4, 10, 12, ou mensal, trimestral, né? Quando a gente fala de pilates, não importa. Mas dentro do negócio que você faz, pelo tempo que você coloca, quanto tempo as pessoas estão ficando
e se elas estão renovando, se elas estão terminando os protocolos. Então, essa parte de fidelização, né? A gente entra também no atendimento de excelência, porque é muito difícil a gente separar, né? Essa parte de gestão com atendimento de excelência, que é importante você ver quanto que as pessoas estão fidelizando no seu atendimento. Se sim ou não, é um indicador importante aí, um marcador importante, né? Com certeza, com certeza. E quando a gente fala sobre retenção, né, às vezes a pessoa acha que, pô, tô fazendo um atendimento na consulta e depois a pessoa vai embora, será que dá para controlar isso? E aí a gente fala assim, cara, com certeza dá. Porque primeiro, se você vende sessão avulsa, se você vende um negócio só e aí marca a próxima e acha que está tudo bem, eu acredito que já está errado, assim, né? Já está completamente errado na nossa visão, porque se você for, assim, dentro da fisioterapia, quantos problemas é possível reverter, né, em casos de dor, em uma única sessão? Cara, são pouquíssimos, Não, né? é mais só quando a É uma pessoa trabalha só analgesia, com um sintoma, né? Não resolve a exatamente. causa do problema da pessoa. Perfeito. E aí já pode ver o indicador, né? Se você está vendendo só a sessão, prometendo tirar a dor do seu paciente ali numa única sessão e depois ele não volta para uma outra, porque provavelmente a sua promessa já está errada, né? Você está olhando só para o sintoma, não da causa do problema. Aí a gente já fala também outra questão do atendimento de excelência, né? Perfeito. Não, e se a gente for para outras áreas da saúde, né? Ah, o nutricionista, o dentista, o psicólogo, cara, você vai resolver em uma sessão o caso da pessoa? Nenhuma delas. Não resolve. Então, se você vende sessão avulsa para você conseguir, você não está focando, você não está conseguindo gerar valor para a pessoa, né? Então, eu posso vender sessão por sessão por sessão? Beleza, mas não é muito mais interessante você falar assim, cara, quanto tempo em média eu gero alguma transformação na vida da pessoa? Em quanto tempo eu realmente vou mudar a vida da pessoa, tal? E aí, como que eu sei que eu vou mudar isso? Que aí entra na questão dos indicadores. Pô, é nutricionista é gordura corporal, é peso na balança, o psicólogo, às vezes, algum formulário, assim, de realmente, onde você consegue deixar um pouco mais palpável, né, aquela questão da saúde mental da pessoa. E aí, quando você tem esse mapeamento, você fala assim, pô, eu preciso de, no mínimo, 6 meses com a pessoa. Então, você tem que pegar na sua gestão, no seu consultório, e você precisa desenhar, de alguma forma, um protocolo, uma metodologia que você englobe todas essas questões no período certo com os indicadores que você vai performar. E aí, o seu trabalho vai ser fazer isso de uma maneira tecnicamente aceitável, e aí a gente entra com a parte depois comercial, que aí são outras, não vou aprofundar de novo na parte de vendas, mas que tudo é marketing e vendas em cima disso, para que a pessoa entenda o real valor daquilo, né? E aí quando você consegue ter, claro, qual que é a mudança que você gera, qual que são as mudanças, tanto em questões mais filosóficas, transformação de vida, quanto em questão de número mesmo, né? Então a pessoa vai chegar aqui com nota 1, vai sair com nota 10, ou entrar com nota 10, sair com nota Tomara, 0. né? Se chega com nota 1 na escala de Eve e sair com 10, aí com Aí, certeza não aí volta. tá errado, né? Exatamente. A gente consegue ter alguma coisa desenhada para isso, né? Então, acho que para tudo, assim, a questão desde o consultório médico, fisioterapia, nutricionista, que nem eu disse, odontologia, a gente vai ter ali procedimentos que, beleza, você pode fazer em uma sessão, só que o ideal, né, quando a gente fala de gestão e quando a gente fala sobre todo o restante, né, a gente vai analisar, né, quanto que a gente vai captar aquele paciente, quanto que a gente vai conseguir, né, de dinheiro com aquela pessoa, se a gente for olhar para dados financeiros, mas também a gente também tem que pensar na transformação da vida dela, né? Então, novamente, né, tem o lado gestão, que é quanto que aquela pessoa vai me deixar de faturamento, de tudo mais, ticket médio, isso e aquilo, quanto também a parte de resultado, né? Eu prefiro que, se eu puder resolver aquela pessoa, né, em poucas sessões, eu não preciso vender um negócio muito grande para ela, mas em contrapartida, se eu vendo uma sessão avulsa que vai solucionar paliativamente, daqui a uma semana, 2 semanas, aquela pessoa vai voltar com a mesma queixa, né? Que foi aquilo que a gente falou, vai ficar apagando incêndio, né? E eu prefiro tentar convencê-la de algo maior e assim sucessivamente a gente vai ter mais resultado, né? E até para a gente falar um pouquinho mais sobre isso antes de entrar em liderança, gente, é impossível falar sobre liderança sem vocês entenderem gestão, porque as pessoas elas esperam contratar para elas olharem para esses números, elas esperam contratar para elas olharem para esses indicadores, e aí mora um perigo, né? Onde depois você contratando você não consegue liderar, você se sente perdido, você passa essa questão para a pessoa, ela não performa, mas muito porque você não tem nada mapeado. Então, o primeiro passo, eu acredito que quem está sozinho, ou mesmo quem já tem uma equipe, né, olhe para os seus números e olhe
de forma importante para a parte dos números do funil de vendas, que é outra questão também, né? Mapear todos os indicadores e não mapear com detalhe essa parte que é onde move, que nem a gente falou no outro podcast, né? No outro episódio, a questão que isso que move a empresa é a parte de vendas. Então, dentro dos seus indicadores, você mapear muito bem essa parte, você já olhar como que funciona o seu negócio e já olhar como o seu negócio, mesmo se ele for um consultório pequenininho, às vezes dentro da sua casa. Não importa, ele já é um negócio e precisa ser olhado como isso, que é outra questão aí que a gente quer abordar aí nos próximos episódios, né? Das pessoas na parte da saúde, principalmente, né? Em outras áreas também, mas na parte da saúde, muito amador, não vê o negócio como negócio e prejudica e não cresce e acha que é a profissão, né? Principalmente fisioterapeuta reclamando. Nossa, não dá para essa área não dá para ganhar dinheiro, as crenças limitantes que as pessoas falam, né? Mas na verdade é porque nunca olhou para o negócio. Ai, não, olha, quando eu tiver a minha clínica, quando eu tiver pessoas trabalhando para mim, aí sim eu vou olhar para isso, aí sim eu vou fazer. Não, já começa agora, você sozinho, não importa a forma que você atende, já começa a ter esses indicadores chaves no seu negócio e olhar para eles com a importância que eles merecem, né? Perfeito. É até engraçado, eu estava conversando sobre isso essa semana com um educador físico, né? E a gente estava falando sobre diferentes tipos de negócio, modelo de negócio, né? E um negócio muito bacana na área da saúde, principalmente, que é ao mesmo tempo algo muito bom, mas é uma armadilha, né? Baseado no que você falou, que é o seguinte: a pessoa, para ela empreender na área da saúde e ela começar a ter resultado, não é tão difícil assim. Todo começo é difícil, é complicado, mas se ela às vezes aluga um consultório, faz um negocinho, ou que nem você falou, na casa dela, às vezes atendendo online algumas pessoas, Domiciliar. domiciliar, o custo dela fixo é muito baixo. Então, para ela conseguir pagar as contas fixas e sobrar um dinheiro para ela, às vezes não é tão difícil. E aí é onde mora a maior armadilha. Porque quando você tem um negócio onde a margem é muito alta, margem é se você fatura 1.000, né, quanto que sobra limpo no seu bolso, né? Se você fatura 10.000, quanto que está sobrando isso no seu bolso? Se de 10.000, né, você sobra 5.000 no seu bolso, você tem 50% de margem. Então, se a margem do seu negócio líquida ela é alta e quando você atende na área da saúde essa margem ela é muito alta, isso faz com que você não se especialize e você não procure estudar sobre gestão. Sim. Né? Então, para quem não conhece muito a história da Lô, você já teve um mercado da sua família, você sabe o quanto que você precisa faturar com milhões de produtos dentro do negócio para que sobre um pequenininho ali no final do mês, né? Então, se você for pegar uma operação de mercado, não é tão difícil você vender mais de 100, 200, 300 mil reais. Não é tão difícil, um mercadinho pequeno faz isso. Porém, quanto que sobra limpo no bolso? Né? E aí, a margem é muito baixa. A margem é muito baixa. E aí, arrisca fazer uma cagadinha ali em alguns setores onde a margem é alta, tipo açougue, padaria, coisa do tipo, né? Você pegar e deixar uma porta de um frigorífico aberto e você perder 30.000 em carne. Às vezes é o lucro inteiro que você teve do negócio. Então, negócios que são mais difíceis ali, você precisa, às vezes, no mercado faturar 500 mil reais, 600 mil reais, para você ter limpo no seu bolso, às vezes a mesma quantidade que o fisioterapeuta que fatura 20, 30 mil. E aí você fala assim, pô, o mercado precisa trabalhar 10 vezes mais em questão de volume, e aí ou são outras dificuldades, para sobrar no bolso igual um fisioterapeuta que fatura 20 mil. E aí você fala assim, pô, a margem muda muito, o modelo de negócio muda muito. Então, o gestor de um mercado, ele precisa saber muita coisa. Ele precisa conseguir controlar muito bem os estoques, fazer as ações corretas ali para você ter a questão do vencimento do produto, saber qual produto te dá lucro, qual produto te dá menos lucro e assim sucessivamente. Enquanto na área da saúde você às vezes não precisa disso. Às vezes você com marketing bacana, com um negócio assim legal, você consegue também ter esse tipo de coisa. Mas é essa armadilha que você falou que a pessoa fica presa, né? Fica presa. Porque ela tem uma margem boa, só que ela não consegue sair do atendimento. Exatamente. Ou se sai, ela também não diminui absurdamente a margem e ela não consegue expandir. Sai às vezes para colocar alguém para atender meio período, porque sair integral é impossível, porque o negócio depende dela, né, do atendimento dela. Não, e sair metade do período, eu falaria que é muito difícil encontrar pessoas que fazem isso. Sim, a maioria assim, ela fica presa quando acontece, né? Sim. Porque a maioria não consegue nem sair, né? E quando sai, precisa ainda continuar com uma parte de atendimento. E tem gente que
pode ser que seja a sua escolha atender por uma parte, né? Hoje eu não atendo mais, né? Em algum outro episódio a gente vai contar sobre isso. Só que tem pessoas que não querem mais atender ou não querem atender em certos períodos para viajar, para curtir, enfim, ou por saúde mesmo e não consegue, tá presa ali no negócio ou não vai receber nada, né? Sim, ou atende ou atende e fatura ou não atende e não E não fatura, fatura. e aí é aquela coisa que fica presa. E aí justamente isso, né? Quando você vai começar em alguns negócios, né, do exemplo do mercado, né? Mas se você for para uma farmácia, dependendo até de uma prestação de serviço, enfim, né? Você tem as dificuldades de cada negócio, Sim. mas existem negócios que eles exigem uma gestão já mais sofisticada só para você entrar no jogo. Então, assim, eu vou abrir um mercadinho. Primeiro que o investimento vai ser alto, não vai ser baixo. Em questão de estoque, produto, prateleira, tal, você já vai ter que gastar uma grana. E também você é obrigado a já entender bastante sobre gestão, sobre estoque, sobre várias dificuldades. Senão você não entra no jogo. Você não tem como você dar entrada num negócio desse. Às vezes o fisioterapeuta, o profissional da saúde, ele começa sem saber absolutamente nada de gestão e ele vai lá atendendo. E aí no boca a boca conseguiu ali, depois de algum tempo, ter um certo resultado e aquele resultado é isso. Só que para ele dar o próximo passo, todo aquele conhecimento de gestão que muitos negócios exigem do D0, essa pessoa vai começar a ver depois de 5 anos. E alguns, às Ou vezes... até mais, né? Ou até mais. Porque ele fica fazendo 5, às vezes 10 anos de cursos técnicos, achando Sim. que ele precisa de mais técnicas. Ah, não, se eu tiver essa técnica a mais, se eu me especializar mais, vai vir mais gente. Não, mas saiu um estudo científico novo sobre tal eu coisa. preciso ir lá fazer. E ele fica se especializando e não muda nada no bolso dele, na margem dele, e continua preso ali no atendimento cada vez mais, né? Exatamente. Então, é um problema realmente na área da saúde bem grande, aí a pessoa vê isso como necessário, né? Perfeito, perfeito. E outra questão também dessa parte, né, é a precificação. Quantas pessoas chegam na gente com problema nisso, né? Sim. E a grande dúvida, né, sobre a precificação. grande dúvida, fazem ali, não olham para isso, e que nem você falou, um dos indicadores chaves da gestão que você colocou é a parte do ticket médio. Só que muitas pessoas erram aí, que elas nem sabem como precificar, pegam, comparam por aí e falam... Faz a pesquisa no bairro. Deixa eu ver o que está aqui do lado e coloca igual, né? Sim, faz Se a a média, gente tivesse feito faz isso... a média da região ali, pega os 5 da região ali, vê mais ou menos quanto que está cobrando, fala assim, não vou ser nem o mais caro nem o mais barato, joga ali um preço no meio e vamos embora, né? Imagina se a gente tivesse feito isso aqui na Unidade 1. Para quem não conhece aqui, né, é bem grande o espaço, tem várias salas e até a nossa forma de atendimento ele é bem diferenciado, né? É um pilates clínico, bem para reabilitação, parte de dor, e não é para eu colocar 20 pessoas ali para ser atendida ao mesmo tempo. E isso, querendo ou não, você tem uma limitação de espaço, de tempo, de horário, né? E até uma prestação de serviço de mais exclusividade mesmo, né? E isso exige um valor agregado, maior, claro. né? E aí, se a gente pegar, tem vários, acho que tem 6, 7 pilates aqui. Na região. Sim, na região não. Na região tem muito mais. Nos 5 quarteirões quadrados, assim, né? Até menos. Aqui tem muitos mesmo, gente. Se a gente tivesse visto os preços desses lugares que são mais baratos e colocado a média, ai não, como aqui é baratinho, nossa, a gente nunca ia chegar no ponto de equilíbrio, né? Sim, é que aí entra várias outras questões, né, de posicionamento, de marketing, que a gente falou lá no início, né? Mas você se posicionar como mais barato ou como mais caro não é errado, desde que esteja atrelado à sua estratégia de posicionamento do negócio. E que você tenha muito claro que esse vai ser um indicador-chave ali para você analisar, fazer a gestão disso para ter a saúde do seu negócio. Perfeito. Então, você pode escolher, né, dentro daquilo que como você quer se posicionar, a sua precificação, mas entendendo por que você está fazendo isso. Exatamente. Sem você mapear, você não vai conseguir, né? E aí é isso que eu queria que você trouxesse um pouco para falar, amor. Perfeito. Não, você trazendo na parte de gestão, agora jogando essa parte do posicionamento, o que acontece? Tem academias, né, eu não vou falar nome, mas as fits da vida, né, que você só consegue ter lucro com o negócio se tiver muita gente que está matriculada e que não vai.
Sim. Então, isso é um modelo de negócio onde você baixa muito o preço, você solta para todo mundo ir, e quando você tem picos ali, né, em algumas fases do ano, verãozão e tal, você tem uma academia abarrotada. E durante muitos períodos do ano, você tem muita gente pagando e não indo, e a pessoa, ela desenha um modelo de negócio de alto volume e ticket muito baixo. E aí, quando a gente cai para normalmente dentro de uma clínica, de um consultório, é o contrário, né? As pessoas sobem um pouco o ticket e aí o negócio é sempre assim, cara, como que eu consigo cobrar mais caro, mais caro, mais caro, para que eu consiga atrair a quantidade de pessoas. Falando um pouco de gestão junto com essa parte de posicionamento, no Pilates, principalmente, né, onde é mais comparável ali a questão do preço e tal, porque consultório às vezes varia um pouco, né, a questão da confiança de quem está atendendo, né, do repertório que aquela pessoa, que aquela marca traz. No Pilates, que tem mais essa questão de comparação de nível de mercado, o que acaba acontecendo, né? A gente precisa, né, posicionar o nosso negócio, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer a conta, que foi aquilo que você trouxe. Se eu vou atender alto volume, eu vou, teoricamente, cobrar mais barato. Agora, se eu for cobrar mais caro no meu Pilates, eu vou, consequentemente, ter que atender menos volume para eu oferecer mais qualidade. A não ser que eu tenha uma estrutura assim absurda, né? Mas a maioria das pessoas que empreendem nessa área, a gente tem menos volume, mais qualidade, mais personalização e assim sucessivamente. Onde que eu vejo que tem um errinho ali, né, que o pessoal normalmente comete? Que quando eu foco em aumentar o preço ou fazer algum tipo de agregar mais valor assim, né, para a pessoa, eu acabo não precificando tudo que isso vai me custar dentro do negócio, e aí eu acabo, eu não faço essa projeção, sabe? O quanto que eu vou ter que atender a menos e o quanto que eu vou ter que subir meu preço, ou ao contrário, o quanto que eu vou ter que atender a mais se eu baixar o meu preço. E aí é onde está o grande vilão, porque o que acaba acontecendo? Muitas pessoas começam no atendimento, quando vai colocar alguém para atender, o negócio não se paga, porque a pessoa não fez a conta no preço, se ela tivesse que pagar um profissional para atender no lugar dela. E isso, às vezes, acontece dentro de um consultório, mas muito mais, né, em academias, na parte do Pilates, e assim sucessivamente. Como que a gente soluciona tudo isso, né? Não tem segredo. A gente vai ter que olhar para a concorrência? Vai. Mas a gente precisa olhar para dentro do nosso negócio. A gente precisa ver quantas pessoas que eu posso atender por horário, quanto que eu posso cobrar por cada pessoa e aí fazer conta, né? Se o meu espaço custa X mil reais por mês, quanto que é o preço por hora, né? Então, você que está assim, fala assim, putz, tudo isso que o Samuel falou faz sentido, o que eu faço agora com isso? Pega o custo do teu espaço e divide por horas úteis trabalhadas. Então, se você trabalha, por exemplo, 10 horas, 8 horas por dia, divide lá 8 vezes 20, vai dar 160 horas no mês, né? Divide o seu custo fixo por 160, vê quanto que custa o seu espaço por hora, e aí você vê quanto que você está cobrando por hora de atendimento, né? E aí é claro que tem algumas variações por questão de taxa de ocupação, né? Então tem hora que você está ocioso, tem hora que você está atendendo, mas basicamente você vai ter o seu custo por hora ali no seu espaço, e aí você vai conseguir projetar ali uma saúde financeira baseada em, tipo assim, se eu tiver uma pessoa se paga, se eu tiver duas pessoas eu lucro, se eu tiver três pessoas eu lucro bem, como que vai ficar essa flutuação, e assim sucessivamente, E né? isso é muito importante também, até a questão de contratar, né? As pessoas também, outra dúvida que até a gente está fazendo para uma mentora da nossa semana, é essa questão de quanto pagar para um prestador de serviço. E depende, né? E as pessoas, elas querem ir para o mercado, ir direto para porcentagem, ou às vezes fazer um hora-aula ali, às vezes abaixo até, que deixa a pessoa, não consegue selecionar as melhores pessoas, ou vai para porcentagem para ficar igual do mercado e não entende nem o que está fazendo, né? Uhum. E isso é uma coisa que a gente, quando começou, e assim, né? Que nem o Lindo falou, eu já trabalhei no supermercado, né? Tive no supermercado da minha família. Ele tem uma outra empresa de telemarketing, de consignado, eu nunca sei se falar direito. Mas, enfim. E aí, quando a gente veio para essa área, querendo ou não, a gente sabia algumas coisas e muitas coisas a gente teve que aprender do mercado mesmo. Mesmo sendo fisioterapeuta já há quase 10 anos, quando a gente foi abrir, tinha coisas que eu não entendia sobre o mundo do Pilates e da fisioterapia. Então, na hora de precificar também, na hora de precificar não, desculpa, na hora de pagar nosso prestador de serviço, a gente foi pelo mercado. E aí a gente teve que corrigir no meio do caminho essa rota, depois de aprender a fazer esses cálculos, a olhar para dentro e entender onde a gente estava errando. Então, cuidado também com essa parte de contratação de prestador de serviço e achar que vocês têm que ir com o mundo, né? Porque o mundo do Pilates, ele tá pagando errado. A Não, maioria, né? a maioria não tá pagando certo. E eu falo assim, muitos lugares estão pagando 40%, né? Que é a média de mercado, só que tem gente que ainda paga 50%.
Não, tem né? gente que paga mais. A questão Às vezes até do... mais para o prestador, a gente conversou com o pessoal a respeito disso, né, há pouco Sim. tempo, é verdade. E a pessoa não olha o, se aquilo faz sentido, por que está fazendo aquilo. Ai, não, deixa eu pagar mais para incentivar pessoas para vir aqui, ou deixa eu pagar isso, 50%, porque é o que o mercado faz, é porque eu perguntei para tal pessoa, e não entende o porquê está fazendo. Então, eu acho que para decidir, não estou falando aqui, não estou entrando no mérito do certo ou errado também, tá, gente? Estou falando que para decidir isso, é necessário sim você olhar para os seus números, você fazer uma gestão do seu negócio, você entender essa parte de precificação, você entender como que você quer se posicionar. Tem diversos fatores, né? Que aí você pode falar até muito melhor do que eu Sim. sobre isso, para a gente determinar quanto pagar para um prestador de serviço, né? E aí, quero que você explane um pouco isso, porque também é outra questão bem problemática no mercado, né? Quando a gente fala, Principalmente do Pilates. que aí já mistura um pouquinho do pezinho de gestão, já cai na liderança, Porque mas a que gente aí vai. já Já pega um vamos pouquinho dos puxando. dois. Não, legal. Essa questão do, assim, vou falar administrativamente, tá? Então, se tiver algum contador, não me julgue, tá? Porque eu sei que na contabilidade tem custo, tem despesa, tem variável, tem a parte de gastos gerar. Então, assim, dá para ficar muito mais profundo do que isso, mas de maneira simples. No nosso espaço, a gente tem alguns gastos que são fixos e outros gastos que são variáveis. Então, por exemplo, eu tenho um aluguel, conta de energia, o escritório de contabilidade, entre outras coisas que são nossos custos fixos, né? E tem a parte dos variáveis. O variável pode entrar algum variável de comissão de vendas, que aí são outras coisas, mas principalmente quando a gente está falando disso, a gente está falando de mão de obra. Então, se eu pagar por porcentagem, por hora-aula, quanto mais aquela pessoa trabalha, mais eu vou pagar ela. Então, quando eu faço os meus custos fixos mais o meu variável, o meu faturamento total, né, menos esses custos variáveis e fixos, tem que me sobrar um percentual interessante ali na última linha do meu negócio. E as pessoas, elas acabam colocando faturamento total, os custos fixos lá assim, água, luz, energia, aluguel, tal, e ela não coloca, mesmo ela começando atendendo, ela não projeta, se eu pagar uma pessoa X reais por mês, X reais por hora aula, ou percentual tal em cima desse atendimento, ela não coloca isso na conta para ver se a conta fecha. E aí, às vezes, a pessoa ela não considera isso e ela começa a atender. Quando ela vai contratar alguém, ela não sabe quanto pagar a pessoa, olha para o mercado. Só que no mercado, tem um espaço aqui do lado que pode pagar metade do nosso aluguel, né? E ter uma quantidade ali que ela pode crescer o negócio tanto quanto o nosso. Ao mesmo tempo, você pode ter uma estrutura muito maior, só que a capacidade de atendimento daquele negócio é muito maior também. Então, todos os cenários assim de bairro, de localização, tem lugar no Brasil que a gente conversou, o aluguel médio da região é R$ 800. Aqui em Bauru, não tem como você alugar um espaço como esse nosso se a gente não estiver falando próximo de R$ 10.000 ali por mês. Então, é muito variável, São Paulo com outras regiões do Brasil e assim sucessivamente. Você não olhar para a sua localidade, para a sua região, e você não fizer os gastos do teu negócio, e também aquela projeção dentro da tua estrutura, você não vai ter essa clareza de quanto que você pode pagar para alguém. E também aí entra vários outros modelos que a gente pode falar de, eu posso pagar fixo a pessoa, posso pagar hora-aula, posso pagar percentual, posso pagar de várias formas. Porém, só para contextualizar assim e resumir a história, quanto que eu posso faturar, quanto que vai ser o meu gasto fixo, quanto que eu vou pagar para a pessoa. Se no final de tudo isso ainda sobrar um valor legal, e é claro, o imposto, né, gente? A gente tem que o imposto ali em cima do faturamento, né? Se na última linha tiver sobrando um valor bacana para mim, e aí um valor bacana, a gente pode até falar de margens, entre outras coisas, mas não sei se é o foco a gente aprofundar Acho nisso, que né? outro Em momento. outro momento, mas se sobrar um valor bacana no final da linha, aí sim minha operação para de pé, aí sim eu posso oferecer aquela vaga para uma pessoa, mas eu preciso fazer esse análise, esse contexto, né, para ver o quanto que eu posso pagar para uma pessoa e não só seguir mercado, né? E deixa eu fazer uma pergunta que veio na minha cabeça aqui, amor. Pode. Se a pessoa que. A gente começou já com CNPJ, com contabilidade e tal. Se a pessoa está começando com CPF, não tem contabilidade ainda, mas ela, né, para contratar depois, para crescer, ela vai precisar. Na Tá. hora que ela está iniciando, ela vai fazer a precificação dela, já vai pensar. A gente já começou também contratando, né? Por isso que eu estou te perguntando isso. Uhum. Ela vai pensar em contratar, sei lá, depois de 6 meses, vai, um ano. Já no começo, para ela fazer a precificação e para pensar quanto que ela vai poder pagar, ela já coloca como se ela tivesse contador, como se ela tivesse CNPJ, como se tivesse tudo isso mesmo não tendo. Sim, eu faria com certeza a projeção, porque senão, às vezes, a pessoa está montando
uma estrutura em algum local que não permite esse crescimento. E aí ela está engessada ali. Então você fala assim, pô, e se eu pagar pouquinho no espaço super minúsculo, tal, tal? Se esse espaço minúsculo não te permitir faturar mais, e quando a gente Uhum. fala da área da saúde, às vezes um consultório, alguma coisa do tipo, tranquilo, em 20 metros quadrados, vixe, você tem espaço de sobra. Mas quando a gente fala, por exemplo, academia, pilates, alguma coisa do tipo, por exemplo, uma academia com, às vezes, 100 metros quadrados, você não vai poder contratar 5 professores, você não vai poder contratar um monte de gente da administrativa e vendas, porque a quantidade de alunos que você consegue atender naqueles 100 metros quadrados é muito baixa, é muito pequena. E aí você não vai permitir você faturar tanto para aumentar a sua estrutura. Então, baseado no teu espaço, com certeza você precisa mensurar bem. E aí você fala assim, pô, entendi, mas consultório, será que serve isso? Para mim, dependendo da estrutura, tá? Aí eu vou falar de pessoas que são mais ousadas ou não. Eu prefiro, né, eu fazer uma estrutura onde o meu espaço, a minha clínica é maior e eu sublocar algumas salas e ter às vezes uma sala de apoio onde eu posso treinar alguém da minha equipe, alguma coisa do tipo, do que às vezes eu alugar uma sala isolada. Por quê? Se você às vezes vai para um prédiozinho desse, assim, um lugar onde você paga R$ 4.000 de aluguel, comparado com 1.500 de uma sala, né? Dando um exemplo aqui, mas nessa sala de R$ 4.000 você tem 4 salas de consultório, uma sala de ambiente comum, uma recepção, isso e aquilo e tal, e nesse 1.500 você está pagando só uma sala, se você for pegar a opção ali que você tem de ganho de faturamento, para às vezes ter alguém da sua equipe, para você ter sublocação de sala, profissionais assim, você consegue ter muito mais faturamento no lugar de 4.000 do que no lugar de 1.500. E se você diluir, né, os custos ali depois de uma operação maturada, esse espaço maior de consultório, ele se torna muito mais rentável do que um espaço, às vezes, onde você vai ser refém do seu próprio trabalho. Então, Mas até pensando na questão do Pilates, né? Eu perguntei porque assim, tem muitas pessoas que a gente até fez, que participou de algumas aulas nossas, né? Que fez até a consultoria com a gente de maneira rápida, que a gente fez exatamente essa orientação. Que a pessoa, ela abre até um espaço de Pilates, até um lugar grande ali, né? Que dá para crescer, só que ela é CPF, é autônomo ainda, CPF, não tem computador, não tem nada desses pagamentos ainda não está jogando, né, os impostos. E aí ela fez o cálculo em cima dessa realidade dela, né? Então, você que está nisso, nessa realidade, já faz as contas agora, tarefinha já, depois de assistir esse episódio, de olhar para a sua realidade e se você estiver pagando o computador, quanto? Um CNPJ, para ele estar ativo, tem já a questão dos impostos, a questão da contabilidade, enfim, tudo que você vai, para você conseguir crescer, tudo que você vai precisar. Porque aí você vai ter enfim, vai conseguir enxergar de fato se aquilo vai ser saudável ou não, né? Porque senão a pessoa pensa, ai não, nossa, olha, eu tô faturando bem, agora eu vou colocar a gente para trabalhar, agora eu vou fazer isso, e de repente fala, ué, o não que está aconteceu? sobrando Não tá sobrando tanto. mais É. nada. Sim, sim. Então, Não, acho que isso é uma dica importante aí para vocês fazerem essas contas da maneira correta, né? Essa projeção já se colocando com esses gastos que vão ser necessários. perfeito. É que assim, né? Vamos falar do mundo ideal e do mundo real, né? O mundo ideal é que a pessoa que vai abrir um negócio, ela tenha ali um dinheiro reservado para o fluxo de caixa, ela já Sim. tenha a empresa aberta, já tire todos os alvarás, certificações que um negócio com CNPJ exige e assim sucessivamente. Ah, tem gente que começa ali na informalidade, às vezes no CPF, às vezes nem declara tudo. A gente sabe a realidade do que é o Brasil e muito da realidade do que às vezes você começar a empreender. Primeiro por falta de condição, segundo por Não falta de gente, conhecimento. deixar claro que eu não estou indicando que vocês É, comecem sem CNPJ, tá? sim, Eu estou falando que tem casos que as pessoas acontece, comecem, então, perfeito, se você está nessa realidade, para você dar o próximo passo, já calcula com tudo, tá? Só para perfeito. deixar. Não, perfeito. Não, e a gente sabe, cara, a realidade do Brasil, que tem muita gente que não faz por falta de conhecimento, tem muita gente que faz por Sim, falta de condição, e tá tudo certo, assim, né? A gente não indica, não recomenda, mas a gente sabe o que acontece, sim. né? O governo sabe o que acontece, todo mundo sabe o que acontece. Mas o fato é que, se você não fizer esse mapeamento, esse tipo de realmente consulta ali, né, para você. E cara, às vezes um escritório de contabilidade, alguém que é da sua confiança, né? A gente obviamente trabalha com isso, né, mentorando e ajudando os profissionais, mas às vezes um escritório de contabilidade, que às vezes você tem algum amigo conhecido ali que faz esse tipo de que trabalha já com essa área, se você fizer uma reunião com essa pessoa,
que você não abra naquele momento CNPJ, mas que aquele escritório entenda você como potencial cliente, ele vai te mapear esses custos, ele vai te ajudar um Sim. pouquinho nessa estruturação, né? A gente faz isso muito focado na área da saúde há muito tempo, né? De realmente fazer um business planzinho onde a pessoa vai ter tanto diferencial quanto a parte financeira, e aí a gente tem muito claro isso na nossa projeção, né? Mas E só uma coisa também, gente, às vezes a maioria das pessoas acham que é muito mais caro do que realmente é. Então vale a pena fazer essa reunião, né? Sim. Porque não é tão bicho de sete cabeças, não é um gasto absurdo, vale a pena, que é um café, né? Com certeza. Vamos tomar, né? Mini café, né? Que tem um cafezinho, Pega aí pra mim, tá amor. rolando. Bom, mas já exploramos bastante aí. Você Essa quer falar parte mais de alguma coisa gestão. de gestão? Não, eu acredito que na parte de gestão, a gente tem muito que pode falar, mas vamos falar um pouquinho sobre a parte de gestão nos atendimentos, que aí eu acho que você pode explanar bem, né, amor, que você criou a matriz de consequência, né, a matriz de resultado, enfim, tem várias coisas que você fez na parte de gestão, mas que serve para liderança, né, que serve justamente para você fazer a gestão de equipe. E antes de passar a fala para você, eu só queria falar uma frase que eu gosto muito, né, que você só delega aquilo que você domina. Né? Que entra um pouco de liderança, mas ainda entra no pezinho de gestão, que tem muita gente que fala assim, pô, eu não gosto de tal coisa, deixa eu delegar para alguém. E aí é o famoso delargar, né? Sim. Que aí a pessoa não faz ideia do que a pessoa tem que fazer, não tem os indicadores que a gente falou, e a pessoa simplesmente fala assim, eu sei que o marketing é importante, deixa eu contratar uma agência aqui. Eu não gosto do financeiro, deixa eu contratar aqui alguém para fazer os contas a pagar aqui para mim. E quando a gente fala do atendimento em si, né? Na minha visão, tem que ser provavelmente a primeira coisa que a pessoa vai delegar, porque é a área de domínio dela. Então, ela consegue mapear processo, conseguir pegar indicador, e ela delegando parte desse tempo, ela consegue, consequentemente, né, ter tempo livre para aprender outras coisas. Não estou falando para virar especialista ou para você ficar pagando conta ali toda hora, todo dia a dia, mas é você entender como que aquela mecânica funciona para aí sim você conseguir delegar outros setores, outras áreas também, né? Então, entrando um pouquinho sobre gestão junto com liderança, né? Eu só queria começar assim, mas falar com um pouco. atendimento de excelência também, né? Eu acho que Perfeito. agora junta tudo aí. Pode terminar. Não, é isso. Já fala um pouquinho da parte sua de liderança, enfim, como que você criou toda a questão da liderança e até mesmo o que você enxerga disso que eu falei, né? Eu acho que o primeiro ponto, até por isso que eu falei do atendimento de excelência, foi entender que o que eu fazia, ele tinha um passo a passo, né? A gente às vezes tem medo de falar que na saúde, né, na fisioterapia, não tem uma receita de bolo. Mas existe um processo bem claro também na parte de atendimento. Então, se for pegar tanto a parte de pilates clínico que a gente faz, método Jordão, quanto o nosso atendimento de fisioterapia, o Jordão Care, os dois, ele tem um passo a passo bem definido. Desde o atendimento da pessoa, que entra a parte até do encantamento ali, de como recepcionar, como você vai receber as pessoas, como você vai conversar com elas, como você vai dar a aula, o tempo, tudo bem determinado. E aí as pessoas, às vezes, elas fazem isso bem definido. Elas têm o método delas, mas elas não conseguem olhar para aquilo como método. E aí elas colocam alguém, às vezes, para treinar, muito, né, que a gente escutava alguns mentorados falando, e a gente até corrigiu isso. Contratou alguém, ficou me assistindo e depois pronto, né? Porque eu não tenho tempo de treinar. E a gente precisa ter tempo de treinar, mas antes da gente ter tempo de treinar, a gente precisa olhar e enxergar quais são esses passo a passo. Porque senão você não vai conseguir passar para a pessoa. Você vai achar que ela vai. Aquela questão do óbvio precisa ser dito. Se você não falar, olha, eu construo a minha aula por 50 minutos por conta disso, você vai fazer 5 minutos disso, 40 disso, 5 daquilo, a pessoa não vai olhar e falar, tá, entendi. Então é assim, não. Ela vai fazer. Pode até copiar uma coisa ou outra que ela conseguiu entender e outras não. E aí você não consegue nem analisar, né? Antes de eu ir para a matriz de consequência, eu acho que é muito importante a gente falar disso. Você não vai conseguir analisar nada, você não vai conseguir manter um padrão. As pessoas vão sentir aquela coisa que fala, nossa, quando eu sair do atendimento, todos os pacientes vão embora. Mas, na verdade, é porque você não passou o seu padrão de atendimento. E aí as pessoas com certeza sentem, né? Sentem uma diferença muito grande. Uma coisa é cada um ter o seu jeito. Outra coisa é cada um seguir o que tem na cabeça. Que é o que acontece na O maioria. que acontece na maioria das vezes. Sim. A pessoa vai lá, fala assim, não, mas eu contratei, não deu certo, por isso que eu voltei atrás, né? Aí contratar outro, e na verdade o problema está em você. É você olhar para o seu método e colocar ele bem padronizado. Então, acho que a primeira coisa que a gente fez
foi isso. Começou até na avaliação primeiro. A gente padronizou muito bem a avaliação aqui dentro, entendeu qual que era o passo a passo dela, a forma de fazer. Depois jogamos isso para o Pilates e criamos o nosso método que foi o Jordan Care. Então, acho que esse primeiro mapeamento, esse primeiro processo, olhar para cada detalhe mesmo, que nem eu falei, desde a recepção até a forma de dar tchau, tá? Tudo isso é padronizado. Então, tem várias pessoas, cada um com o seu jeito. Obviamente, os associados aqui dentro, eles se identificam mais com uma pessoa ou outra por jeito, isso é natural, né? Nós somos humanos, não somos máquinas, mas todo mundo segue o mesmo padrão. Então, isso é mega importante, né? Eu acho que isso que traz também a excelência. Primeiro ponto. Segundo, depois que a gente entendeu como que vai ser, a gente treina as pessoas. E eu acho que isso também é um aprendizado. A gente não nasceu, sou líder hoje, vou treinar, é assim. Não, como que a gente faz isso? Então, a questão não é só a pessoa te assistir. É você realmente passar os processos bem definidos. Sim. Ela assistir também como faz, ela fazer com você observando e depois ter uma auditoria, ter correções ali. E aí eu acho que essa é a segunda questão que as pessoas precisam entender. Que treinar, gente, não é perder tempo. Falar assim, eu não tenho tempo para treinar, vai ter que ser assim. Não, você precisa arranjar tempo para treinar. Isso faz parte do seu trabalho, senão você não vai crescer. E isso a gente também colocou como muito importante aqui dentro nessa parte de atendimento, né? Sim. E, Com certeza. É que a pessoa precisa entender qual que é a etapa que ela tá, qual que é o passo do jogo que ela tá. E aí falando assim, a gente agora vai querer divulgar conteúdo. A gente está aumentando o nosso braço educacional aqui do Instituto Jordão. Faz sentido a gente gravar conteúdo? Pô, total. Faz sentido a gente mostrar e agregar algum valor? Total. Se a pessoa está querendo crescer o negócio dela, né, está querendo expandir o negócio dela, e aí ela fala assim, pô, meu próximo passo é formar minha equipe, e aí ela não tem as ações, as atitudes que é para esse próximo passo, pô, ela não está querendo crescer na prática, então ela vai acabar não crescendo, né? Então, a pessoa entendendo o contexto dela, pô, estou no momento de crescimento, de estruturação de equipe, e eu não estou falando para sair tudo perfeitinho não, tá, gente? Quantos treinamentos que você deu no nossa, começo, que a gente só sentou, começou a falar um monte de coisa, não tinha ainda estruturado e tal. O que importa é que você vai fazendo e vai organizando. Se você tiver mais maturidade, mais tempo de casa, obviamente que isso vai ficar mais fácil. Mas tem gente que começa ali de qualquer jeito, que nem a gente começou ali meio bagunçado mas para treinar as pessoas, só né? colocar uma coisa, a gente começou muito bagunçado, mas olha isso, a gente começou a treinar as pessoas 3 meses antes da gente abrir o Jordão. Perfeito. Mesmo bagunçado, a gente já sabia a importância do Do treinamento. treinamento, E isso sim. foi tão importante porque a gente abriu em março. Em abril, eu fiquei internada 15 dias e quem assumiu, né, a Prisinha maravilhosa, porque ela tinha sido treinada durante Muito 3 meses. Então, perfeito. assim, senão ela teria ficado em um mês sozinha no atendimento ali para assumir aqueles atendimentos e não ia saber o que fazer. E ela Perfeito. soube, tirou a gente, né, até Um case, um né? case aí de sucesso que ela tirou uma pessoa em crise, estava em crise mesmo, de ciático, travado, imagina. E ela estava ali começando no atendimento, imagina se ela não tivesse sido treinada antes, será que ela ia conseguir dar resultado? E essa pessoa, além de sair da crise, continuou com a gente por anos, fez pilates, fez funcional, trouxe a família, indicou, porque teve resultado aqui dentro. Então, Isso sempre faz parte da cultura. É que agora eu acho que eu me cobrei demais, assim, né? É que a gente é, olha hoje para os treinamentos que a gente dá, algumas etapas, que não, nem a agora avaliação a gente já mudou 87 vezes a versão, assim, então já teve tantas evoluções, né? Que mesmo no sim, começo a gente fazendo o que a maioria não faz, dando atenção para o que a maioria não faz, comparado com hoje era muito precário, né? Só que ao sim. mesmo tempo era algo que sempre teve dentro da cultura do nosso Não, e negócio, né? assim, a gente vai trazer a nossa história aqui com calma, né? A gente errou muito no começo, a gente começou com muitas pessoas, muitas áreas, uma equipe multidisciplinar ali gigante, só que a gente treinou muito antes de abrir. Então, assim, Sim, tem slides, inclusive, gente, de apresentação que eu utilizo até hoje. até hoje, que é o mesmo, a cultura não mudou, o propósito não mudou, a Sim. gente evoluiu em muitas coisas. Então, na hora que eu dou um treinamento agora, eu pego os mesmos slides de 2021, né? Uhum. É a mesma coisa. Então, assim, nesse passo é o seu perfeccionismo falando, porque a gente, Não, é mesmo, verdade, é verdade. a gente sempre viu essa importância. Então, óbvio, evoluí como líder, cresci, me aprofundei, aprendi, fui atrás, né? A gente estudou muito sobre isso, que é uma coisa que a gente começou a ver que era necessário. Talvez Uhum. antes eu não estudava
liderança, né? E aí, hoje fica mais fácil por conta disso. Perfeito. Então, acho que essa parte de treinamento é muito importante. Então, treinem as pessoas. Isso eu dedicava tempo desde o começo. Hoje a gente tem uma agenda fixa ali de treinamento técnico, mas também de treinamento. Vira, assim, vai e volta, pessoas que já estão há anos com a gente, passa para olhar a cultura novamente do negócio, para olhar o que a gente espera, para passar por treinamento de vendas, de marketing, enfim, vários treinamentos de várias áreas do nosso negócio que a gente coloca porque é super importante. Então, isso é outro, né, é uma outra questão para vocês olharem para o negócio de vocês e investirem tempo, não gastarem para treinar sua equipe. Perfeito. E mesmo se essa equipe for uma pessoa, tá? A gente deu treinamento agora, semana passada, para um mentor nosso que está crescendo. Agora ele contratou uma única pessoa e já fez treinamento com ela. Então, às vezes a gente pensa isso. Ai, não, olha, só sou eu e você, vamos que vamos. Não, treinem, tá? E aí vem a questão da supervisão disso, da liderança em cima disso. Beleza, eu entendi o que eu faço, como eu faço, passei isso para alguém, né? Coloquei no manual, treinei essa pessoa, vou treinar constantemente, né? Porque treino também não é uma vez e acabou. Toda vez você tem que fazer. E outra coisa também que a gente sempre fez foi, a gente sempre fecha a primeira semana do ano, a gente não abre para atendimento porque a gente está treinando todo ano, tá? Já são 4 anos assim. E essa questão de você ver quais são os indicadores que você precisa observar. E na parte de atendimento, como a gente trabalha com pilates clínico, com essa parte de fisioterapia especializada, toda essa parte de dor que o Lindo falou, né? E também o resultado que a pessoa traz. E aí o resultado aqui dentro é o objetivo da pessoa. O objetivo que ela chegou pedindo, a queixa dela, né? Objetivo, queixa, não importa. Ela foi alcançado no tempo previsto, e aí a gente vem para prognóstico e diagnóstico funcional dentro da fisioterapia, que aí eu acho que muitos erram. E até falando isso sobre atendimento de excelência, uma das coisas que a gente colocou na nossa mentoria, né, que a gente colocou dentro desses nossos princípios, é a parte da avaliação, que muita gente negligencia, não olha para isso, pensa em técnicas novas, pensa em milhões de coisas sobre tratamento e não olha para avaliação. Então, dentro do nosso atendimento de excelência que a gente colocou como princípio, existe essa parte da avaliação, de você avaliar, e aí avaliar é necessário você colocar um prognóstico e um diagnóstico funcional, e isso tem como você metrificar. Se dentro daquele objetivo que a pessoa trouxe, aquela queixa, seria 3 meses ali no prognóstico bom para ela melhorar aquilo, depois de 3 meses, melhorou ou não melhorou? Então, você consegue metrificar isso. E muitas pessoas deixam isso para lá, né? E aí tem vários outros pontos dentro da matriz que entra toda essa parte de atendimento de excelência, que é uma análise qualitativa e quantitativa para a gente analisar se o nosso time ele está realmente dando resultado para o associado. Porque não importa, nossa, a gente tem consegue ver todos os números muito bem, faturamento, vê tudo, vendas, vende bastante, mas não tem um atendimento de excelência, não entrega resultado, não adianta nada, né? Daqui a pouco esse negócio vai ser fardado ao fracasso se você não atender bem e dar resultado para a pessoa. Perfeito. Aqui, querendo ou não, é o último tópico ali, né? Que é o encantamento, né? Que é o sucesso do cliente. Na área da saúde, de uma maneira geral, se você não está dando resultado, cara, tá tudo errado, né? Tudo errado. Porque aí muda o primeiro Pode ser o ponto. lugar mais lindo, mais maravilhoso, mais Exatamente. encantado. Pode ser a Disney, mas se você não entregar o resultado, não vai adiantar nada. Exatamente. Mas antes de falar sobre o resultado, o encantamento, né? Essa parte do que é tão, às vezes, hoje banalizado, né? Que o pessoal fala sobre, encantar o cliente e tal, mas muita gente não coloca isso em prática, né? Então é muito conteúdo de livro ali, mas a pessoa realmente não põe em prática. Falando da parte de liderança, né? Resumindo o que você falou, eu sempre gosto de pensar em 3 passos, né? Para a pessoa, quando eu vou treinar alguém ou passar algum conteúdo para alguém, né? Primeiro eu vou explicar, né, para a pessoa e eu vou mostrar para ela como é que faz. O segundo passo é eu fazer com que ela faça com a minha supervisão e depois eu deixo ela fazer sozinho e aí entra a parte da auditoria e o controle das métricas ali, né? Então, eu sempre falo, eu explico para ela, eu mostro como é que faz, ela faz com a minha supervisão e depois ela vai fazer sozinha e a gente audita essa parte. Então, E essa parte só
de você fazer com ela vendo, ela é muito importante, né? Porque a Sim, liderança, ela tem muita a parte de inspirar, né? com De certeza. você liderar ali Pelo pelo exemplo. exemplo. E aí é muito legal que as mensagens que a gente recebe, né, mesmo das pessoas que já saíram, ou que estão com a gente, é muito sobre isso. Não tem nada que a gente olha aqui dentro que a gente não só não passou falando, mas que não viram a gente fazendo. Então, desde, sei lá, fazer um evento, falar assim, gente, é muito importante fazer evento, e eles viram a gente lá fazendo o evento. Olha, vender tem que vender assim. E viram a gente vendendo, avaliando, eu, no caso, lindo não, né? Atendendo. Então, todos os processos que existem aqui dentro, as pessoas viram a gente fazendo dentro das nossas áreas, né? E isso é muito importante, porque às vezes os líderes estão ali se colocando num patamar de, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. E a pessoa nunca nem viu você fazendo, nem acredita que você faz, né? Como que ela vai se inspirar e fazer? Então, o exemplo, gente, ele em questão de liderança, não tem nada melhor do que o seu próprio exemplo, aquilo que você faz. Sim, não, o exemplo é tudo, né? A gente agora que está com um filho pequeno, a gente sabe o quanto Nossa, que isso faz diferença dentro de casa, na criação, na formação, mas no time, sim, também. exato. A ideia, assim, é uma coisa, mas o exemplo arrasta, né? Que o pessoal fala, o exemplo é tudo, né? Exatamente. E eu vou só fazer uma pontuação que são alguns cuidados que a gente precisa ter no nosso negócio, que é, primeiro, se você não vende, se você não posta nas redes sociais, se você não faz tal coisa, você cobrar isso de uma pessoa não vai dar certo, tá? Vai chegar um momento que aquela rotina, aquela ação, porque não é do seu fazer ali, né, vai acabar dando errado. Então, primeiro você precisa ser essa pessoa, para aí sim você conseguir delegar. Por mais que você não seja, eu não sou a melhor pessoa vendendo, mas eu sei todo o processo de venda do nosso negócio. Eu sei por que cada coisa tá. Eu já vendi muitas vezes. Eu não sou a melhor pessoa que Na performa. inauguração da unidade 2, ele foi o Foi único a que única pessoa que vendeu. vendeu. Olha Então, aí, ó. são Ó o coisas. exemplo. Mas assim, eu domino o processo, eu ajudei a montar toda a estrutura de vendas e tal. Eu sei vender, mas eu não sou a melhor pessoa nisso. E você não precisa ser a melhor pessoa na venda, no marketing, onde quer que você seja, no atendimento, mas você precisa saber o que está acontecendo ali, que aí entra na parte de gestão e liderança novamente. Você precisa saber aquilo que está sendo feito para assim você conseguir cobrar das pessoas. Então, esse tipo de líder, assim, cara, eu posso não ser a pessoa mais extrovertida, postar, tá, mas se eu quero que o meu time poste nas redes sociais, eu preciso aparecer nas redes sociais. Não tem como eu cobrar algo que eu não estou fazendo, né? E um cuidado que eu queria falar também, dependendo para, às vezes o pessoal está ouvindo, tem pessoas novas, às vezes chegando na sua empresa, às vezes um médico que está ouvindo, um dentista que está com uma clínica com 20 pessoas atendendo para ele, tem pessoa que está chegando hoje no teu espaço que não viu você fazendo alguma das rotinas que são essenciais para o seu negócio. E aí hoje você às vezes tem um time de vendas, você tem alguma coisa que você está buscando que a sua equipe engaje, mas que elas nunca viram você fazer. E aí isso é muito importante, porque né, você pode falar muito bem, a Lohane adora vender, mas a gente criou uma estrutura onde você estava aparecendo na venda muito pouco. Eram muitas pessoas ali que eram novas do time, que estavam fazendo a venda, né? Então essa parte. Mas o quanto que é importante você como líder fazer um processo de vendas com a equipe nova que está chegando e eles verem na prática como é que é a venda, né? Então esse tipo, até fala um pouquinho aí, né? Porque às vezes tem muita gente que primeiro não faz e aí ele quer cobrar dos outros e também tem o erro da pessoa que fez durante muito tempo, aí deu uma cansada e aí parou de fazer. E aí tem gente nova precisando te enxergar como líder e a pessoa às vezes acaba abandonando as rotinas que te levaram até um certo ponto, né? E eu acho que nisso também, só porque, para eu não perder aqui meu pensamento, muitas empresas grandes, a gente viu isso em alguns eventos que a gente foi, e alguns podcasts mesmo, se você colocar aí de empresas super grandes, eles falam que às vezes a pessoa que está ali já com, sei lá, 10, 20, 150 empresas, ela aparece lá, né? O Flávio Augusto faz muito isso. Ele fala ali com o pessoal que está entrando novo para ver alguma coisa dele, para conversar. Então, às vezes você está crescendo. Hoje, a gente está chegando a 20 colaboradores no Instituto Jordão. Só que estamos passando aí, né, a gestão e a gente tem hora que é que a gente que vai lá e faz acontecer. Uma coisa é alguém que eu ensinei mostrar a venda para alguém. Outra coisa é alguém novo ver eu vendendo, ver eu atendendo, eu avaliando. Isso tem acontecido. Então, chegou bastante gente nova. Não fui eu que contratei, não fui eu que fiz a seleção, que fiz a entrevista, que dei treinamento ali do dia a dia, mas
fiz uma semana de treinamento eu. E além de fazer uma semana de treinamento, fui pro jogo mesmo, né? Não só pro treino, mas uma venda real com um associado e tal, e viu eu avaliando e eu vendendo. Eu acho que isso é mega importante, isso faz total diferença. Eles mesmo comentaram depois, né? Começaram a conversar a respeito disso, saíram e falaram assim, caramba, dá certo mesmo, aquele passo a passo, existe uma maneira mesmo. Eu tinha acabado de dar um treinamento e fui avaliar. E eles falaram, você fez exatamente o que você falou. E isso faz total diferença. Isso faz com que que as pessoas entendam mais o que você está explicando e, além disso, tem um propósito mesmo. As pessoas ficam mais engajadas, mais motivadas a crescer junto com o time ali, com você na sua empresa, né? Perfeito. É porque você ir para o PowerPoint lá, dar treinamento de equipe, né, mas não mostrar isso em prática, se torna muito distante da realidade às vezes, né? Então, vou fazer um onboarding ali com a pessoa, vou fazer a pessoa vai entender os processos do negócio. Ela vê alguma dessas coisas na prática, né? E aí, obviamente, dependendo do modelo, do momento do teu negócio, que nem a Alô falou, hoje ela treina algumas pessoas, mas ela já está delegando boa parte do treinamento para outros fisioterapeutas que estão aqui dentro. Às vezes, dependendo do teu momento, do teu negócio, você já não dá treinamento há 2 anos e está tudo bem. Porém, é importante que às vezes um profissional novo que está chegando, ela te veja também como autoridade em alguma das áreas, vendo você fazer algumas das rotinas, para ela conseguir criar ainda uma maior admiração por você. E eu acho que isso é importante. Não estou falando que, por exemplo, a Lulu não atende mais, mas ela já atendeu nos tempos recentes e as Não atendo mais, estou atendendo ultimamente. Então, mas são atendimentos estratégicos. Sim. Então, são atendimentos que são estratégicos, tanto para a Sim. questão de formação de novas equipes, quanto clientes estratégicos e assim sucessivamente. Não, né? eu amo essa parte de avaliação, né? Então, na avaliação eu entro bastante e para passar para eles. Então, sempre tem alguém me acompanhando ali para ver como eu faço e para não perder isso, né? Eu acho que uma coisa é você ensinar e a outra pessoa ensinar a partir de você. Outra coisa é você aparecer às vezes e conversar. Então, mesmo se você está com uma empresa às vezes muito maior, várias clínicas, né? Às vezes 10, não sei, pode estar com muitas ali. E às vezes você perde isso, né? Eu já conversei com pessoas que têm quatro estúdios de Pilates que não estava mais fazendo treinamento, nada. E aí eu falei, olha, é importante sim você dar o treinamento, você ir pelo menos um dia ali, seja uma palestra, alguma coisa, você tá na frente, porque nada como o seu exemplo, nada como ver. E isso traz a parte de cultura. E uma coisa que a gente vai trazer em algum outro momento, né, em outro episódio, a importância da cultura, a importância de você colocar o porquê aquilo foi construído, né? Toda vez que começa alguém novo, a gente fala sobre a história, a gente fala quem nós somos, por que é assim, não é, esse é o propósito da empresa, mas por quê? Às vezes as pessoas fazem e isso traz uma clareza. Eles falaram, nossa, já tinham começado, né, algumas pessoas do time, e falaram, nossa, agora eu entendi por que assim. Associado, por que chama associado? Não é só um nome, não é só uma coisa, porque tem isso, porque tem aquilo. Entender o processo faz com que as pessoas façam de outra forma. Sim. E aí traz a excelência, traz realmente a cultura, que é fazer aquilo mesmo sem ninguém estar olhando, né? Sim. Eu acho que isso é mega importante, tá, gente? Perfeito. Não sei se eu fugi muito. Não, para fechar o assunto de liderança, a gente falar de cultura, para mim, é essencial. E é isso, assim, o lance de a gente passar os nossos valores para dentro do negócio, aí o negócio ter seus valores, né? E as pessoas que entrarem aqui dentro estar alinhados com os valores, é isso. E você executar esses valores, você tomar decisão numa reunião, você fazer um treinamento com isso, você na prática reforçar esses valores, faz parte da liderança. E aí quando a pessoa vê você fazendo aquilo, vai ter dois caminhos. Ou ela não se encaixa com os valores e aí com o tempo ela vai sair, às vezes muito mais rápido, se a cultura for muito forte, vai expulsar realmente aquela pessoa. E aí, se a pessoa tiver os valores, aí sim ela vai entender, falar assim, putz, isso aqui faz parte do meu propósito, isso aqui faz parte de mim mesmo, e aí vai fazer com que a liderança, né, se torne muito mais forte. E aí o lance de, você falou da cultura, se a pessoa não tiver ninguém olhando, né, a pessoa vai, se ela estiver alinhada com a cultura do negócio, ela vai executar aquilo que ela viu outras pessoas fazendo, aquilo que está alinhado com os valores, com o propósito dela, e assim sucessivamente. Ela deixa um pouco, ela tem a identidade da empresa, ela se identifica com a identidade da empresa, mas principalmente ela se sente representada e aí ela executa aquilo. E aí quando a gente fala de liderança, pô, isso aí é top, né? E até dando uma palhinha falando sobre os conflitos de gerações, né? A Gen Z, esse galera que hoje está indo para o mercado de trabalho, 20 anos ali
nessa fase, né, que são o pessoal que se formou ali que nasceu, né, nos anos 2000, essa galera, em questão da nossa geração até uma geração antes da nossa, elas são muito mais movidas por propósito do que por dinheiro. Então, tem muita gente falando assim, cara, se eu trabalhar três dias por semana, tiver um custo de vida ali legal, com esse salário e tal, e eu conseguir ter tempo com a minha família, ter tempo com qualidade de vida, isso e aquilo, para mim tá bom. E aí, quando a gente fala sobre um trabalho, um local que o trabalho não pega propósito, é só financeiro, é só coisa do tipo, cara, você está fadado a fracassar com as novas gerações. Então, até só para complementar todo esse assunto, Sim. é importante a gente trazer que hoje em dia o seu negócio precisa disso, mas daqui para frente vai se tornar essencial. Inteligência artificial, um monte de coisa mudando assim a cabeça da galera. Se o seu negócio não tiver gerando identificação com as pessoas novas que estão entrando no mercado de trabalho, você não vai conseguir arrumar gente para trabalhar contigo. E aí você não vai conseguir crescer, por às vezes falta de clareza. E aí é difícil, né, cara? Porque um líder hoje vai exigir uma habilidade. Um líder amanhã vai precisar entender também que as gerações elas se conversam por ferramentas diferentes, tal. A questão da liderança, inspiração, admiração sempre vai existir, mas a forma com que você gera isso nas pessoas, de uma pessoa de 40 anos, de 20 anos, é diferente, né? Com certeza. E outra questão também que eu queria, só para finalizar essa parte de liderança, se você está também subindo pessoas de cargo de liderança, né, colocando supervisores, líderes, gestores aí do seu negócio, pensa muito nessa questão sobre quem são as pessoas que você está colocando em questão de valores, princípios, se elas realmente têm a ver com aquilo que você quer, se elas mostram a cultura da pessoa, se ela. Esqueci a palavra agora, não é mostra, se ela faz parte disso, se ela tem os mesmos valores e princípios que você. Eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas querem só contratar ou colocar pessoas em cargos de liderança por uma questão técnica, por ela saber algo muito bom, ou ela ser uma gestora ali, uma líder nata, mas às vezes os princípios dela não têm nada a ver. E isso você vai destruir a cultura. Às vezes o que você construiu da sua empresa até aqui, você pode destruir por conta desses princípios e valores, né? Eu acho que isso é importante falar porque em outros negócios a gente já errou nisso, no nosso negócio a gente já quase errou nisso também. E hoje uma das formas que a gente fez essas escolhas de escolher quem a gente está escolhendo para ser os líderes agora do Jordão faz muito parte disso. Quem vai continuar a nossa cultura? Quem vai continuar? Quem está alinhado com os nossos valores? Então, na hora de você escolher, gente, porque tudo é treinado. A excelência é treinado. Aquilo que você quer tecnicamente que os líderes façam é super treinado. Desde que eles tenham... Uma das coisas que o mundo dos negócios mesmo, do empreendedorismo, procura também as habilidades comportamentais, né, as soft skills, mas muito também de princípios e valores. Não vale a pena, tá, gente? Vocês pegarem alguém muito bom, às vezes, tecnicamente, para subir, para liderar, se não tem nada a ver com os valores da sua empresa. Então, se preocupem muito com isso. Isso faz total diferença também. Só queria colocar esse ponto que eu acho que é importante falar. Não, perfeito, perfeito. Para mim, depende muito do momento do negócio, né? Porque o que acontece? Quando o negócio é muito pequeno, cara, contrata por valores, por habilidade comportamental e treino técnico. Existe um momento do negócio, meu negócio já está faturando 1 milhão por ano. Então, o faturamento acima de 100 mil, ou próximo ali de 100 mil por mês. É, às vezes, um negócio que exige, além do comportamental, um técnico mínimo. Mas não anula Mas não a parte de anula. valores. Agora, Aí você vai valores, precisar procurar uma pessoa que, além de alinhada a valores, ela também também tem o técnico. conhecimento Perfeito, técnico. mas a base, o degrau 1, é a valor e cultura. Sempre. Porque às vezes a pessoa chega num faturamento de, minha clínica está faturando 150 mil por mês. E clínica médica, às vezes, faturando 300 mil por mês. Pô, vou contratar um gerente, um CEO, algum cargo assim alto tal. E a pessoa contrata um cara muito bom tecnicamente, mas esqueceu do degrau 1, que é cultura e valores. Então, dependendo do momento do negócio, não dá para você botar um gestor para tocar um negócio de 300 mil por mês na área da saúde. Que não entende. Que não entende, Não, só sim. porque está alinhado com os valores. Mas não dá para você colocar só tecnicamente sem estar alinhado com o outro. E falando de uma realidade menor, com uma clínica que está crescendo, formando seus primeiros colaboradores, aí é 100% para mim, 100% valores, soft skills, inteligência emocional, assim, essa parte de realmente ser treinável, e a parte técnica desenvolve com o tempo. Para mim é isso. Exatamente.
E acho que fechamos liderança, né? Liderança Falamos fechamos. atendimento também de excelência, acho Falamos que é muito. Não, atendimento de excelência para mim é protocolo, resolução de problemas, gestão desses indicadores, aí já entra na gestão do negócio, viemos para a formação de equipe puxando disso, falamos tudo. e aí falamos tudo. Agora o finalzinho que eu vou deixar até para você iniciar, que é o customer success, né? Que é o sucesso do cliente, o famoso encantamento, né? Eu acredito que as pessoas, no começo, elas olham muito para isso, só que no dia a dia elas deixam a rotina acabar com o encantamento do cliente. Elas acabam. E eu sempre falo, né, pro pessoal do time, olha para o seu cliente todos os dias como se fosse o primeiro dia dele. Porque eu acho que isso faz total diferença para esse encantamento. As pessoas, na hora de vender, na hora que está começando, nossa, ela vai, ela encanta, ela faz acontecer, ela se preocupa genuinamente pela outra pessoa. Só que aí Passou o deixa. cartão, aí, Passou o cartão. Não, às vezes aí até no começo, passou o cartão, sim, ainda continua um um pouquinho, né? pouquinho, Porque tem pouca gente, sim. consegue gerenciar. Aham. Agora, tem um monte de gente, esqueço tudo, eu só vivo, né? Então, cuidado, gente. Excelência, ela realmente é um hábito que você precisa colocar na sua vida. Você precisa olhar para todos os dias. E o maior inimigo do negócio é a rotina. Para mim, é você olhar. É que nem relacionamento, é que nem tudo. Você acaba deixando que o dia a dia contamine e te acabe. Você já não se arruma tão bem que nem você se arrumava para o seu primeiro dia, para sua Encontro, inauguração, né? para o seu primeiro Sim, encontro, para sua inauguração. sim. Para todos os tipos de negócios a gente pode olhar para isso, né? Então é uma coisa que todos nós, seres humanos, a gente precisa olhar quando a gente começa a deixar que a rotina nos acabe. Porque senão a gente vai pecar no encantamento. E não tem coisa pior do que a pessoa comprar X, eu sempre falo isso também. A pessoa compra X né, você entregar para ela X menos 10. Não. Se a pessoa comprou X, ela tá esperando, gente, o triplo daquilo, 10 vezes mais do que aquilo. Então a gente sempre, no nosso entregável, tem que ser muito maior do que aquilo que a gente vendeu. E para isso a gente tem que encantar. Então as pessoas elas ficam por resultado, que nem a gente já falou, beleza? No atendimento, na fisioterapia, na saúde, o que manda é resultado. Eu não Perfeito. vou num lugar que é cheiroso, lindo, maravilhoso, que me atendem bem, tal, que é perfeito, incrível, Mas não resolve, né? mas não resolve o meu problema, o meu objetivo. Então, primeiro ponto para você ter encantamento é você entender de fato o objetivo da pessoa. Aí eu sempre dou o mesmo exemplo, né? Eu amo colocar cílios, não estou agora com meus cílios, preciso colocar. Quando eu escolhi aonde eu faço cílios, que é com a Gi, maravilhosa, gente, indico mega, preciso ir lá. Uma das coisas que eu selecionei é o resultado que dava os cílios, obviamente. Se colocasse, ficasse tudo parecendo uma galinha despenada, caísse em 2 dias, não adianta nada. Então, primeiro foi o resultado. Fica bastante tempo, é bonito, do jeito que eu gosto, natural, tal, tal. Só que o restante veio pelo encantamento. A pessoa que o cheiro do lugar, a maca dela é anatômica, faz massagem, tudo que acompanha esse encantamento. E uma das coisas é que ela me leu. Eu odeio ficar parada há muito tempo, tanto que eu não gosto de receber massagem por conta disso. O que eu falei para ela? Que eu preciso que seja rápido, que entregue o resultado e seja rápido. E isso é o meu objetivo, que eu faça os cílios, que eu coloque que de uma maneira rápida e excelente. Então, tudo isso me encanta e faz com que eu continue anos após anos junto com a Gi. Agora, na fisioterapia, no Pilates, principalmente no Pilates, isso é um problema. As pessoas ouvem, né, no primeiro dia lá, qual que é o seu objetivo? Eu quero qualidade de vida, né? Eu gosto desse exemplo porque É o mais é subjetivo o mais possível. subjetivo possível. A pessoa fala, nossa, Então, esse aqui beleza. tá fácil. Ele quer qualidade de vida, é só passar um exercício qualquer para ele, uma coisa fácil que ele vai ficar comigo para sempre. Sim. Aí a pessoa começa e depois, beleza, você tá lá melhorando ele, tudo bonitinho, cantando, mas você não resolve o problema dele, porque você nem sabe qual é o real objetivo dele. Sim. Então, eu acho que o primeiro ponto que as pessoas erram no encantamento, e eu tô falando de encantamento, gente, é não entender de fato o que aquela pessoa está querendo com você. O que ela está fazendo lá, tá? Isso é na postura, isso é na dor até. Se você melhorar a dor da pessoa na escala EVA, que nem o Lindo falou, de 10 para 0, só que ela não conseguir fazer nada com aquilo, sei lá, ela fica com uma dor 1, que continua limitando ela a pegar o neto dela no colo. Ela vai ter alcançado o objetivo dela? Não. Só que você nem sabia que o objetivo dela era pegar o neto no colo. Então, o encantamento tem muito a ver com isso.
essa questão de rotina, de você fazer tudo brilhantemente, e de repente, ai, nossa, hoje eu não tô afim e não faz. Não, tem que ser um hábito, tem que ser todos os dias. A excelência é ali. E outra coisa é você vender X e você entregar menos, ou você entregar X. Você tem que entregar 10 vezes mais. Nós temos essas expectativas elevadas. Quando a gente compra algo, a gente espera, assim, mais do que a gente comprou, tá? Então, se você tá vendendo, nossa, na sua venda você promete milhões de coisas, promete menos e entrega essas milhões de coisas, vai ser melhor do que você prometer tudo isso e depois falhar em uma delas, tá? Algumas vezes entrego, sim, perfeito. E aí, pra mim é isso. Pensem no dia a dia, né? E quando eu falo do Pilates, gente, tem as histórias, tem um vídeo que amigos do Joseph mesmo falava, ele entregava uma meinha lá na entrada do estúdio dele, ele se preocupava com isso. Os princípios que existem no Pilates, as pessoas pensam só do aluno fazendo o método, mas não, era do Joseph fazendo, né? Para as pessoas. Então, a concentração, estar ali presente, você se preocupar com cada ponto. Eu sempre levo isso também nos meus cursos, eu falo muito disso. Leve isso para o seu dia a dia, para o seu atendimento. Pense naquilo que o método trouxe, no original, né? Falam tanto do, é original, eu sigo o original. Às vezes você segue do quê? De você fazer um exercício que nem Joseph fazia, mas sem estar concentrado ali, ó, dando aula assim. Ah, sim, isso mesmo. Nem olha, senta, tá nem aí. Não, se preocupem com os detalhes. Isso faz total diferença. Então, viva os princípios do método também ali dentro. Se concentrem, ouçam as pessoas genuinamente, realmente com uma escuta ativa, o que elas querem, o que elas precisam. Porque às vezes a gente está só escutando, entrando por aqui, saindo pelo outro ouvido e não fazendo de fato o que elas precisam, o que elas querem ali no dia a dia. Então, Perfeito. encantamento é tudo isso. Não, perfeito. E eu ia falar assim, até fugindo da fisioterapia, saindo do exemplo da fisioterapia, por exemplo, né? Você pega um caso assim da nutricionista. Pega uma nutricionista que a pessoa fala assim para você que ela quer emagrecer 10 quilos. E aí você fala assim, beleza, deixa eu anotar aqui, emagrecer 10 quilos. E aí você começa a fazer todo o protocolo, tudo coisa, beleza. Só que você não se parou para perguntar para a pessoa por que que ela quer emagrecer aqueles 10 quilos. Você quer emagrecer 10 quilos por quê? É por alguma... por exemplo, vai ter um evento daqui a 2 meses. E ela Sim. quer emagrecer para ficar bem no evento. Ou não, ela tá... O casamento dela, ela não está se sentindo amada, desejada, então a mulher quer se sentir mais atraente por conta... E aí, quando você pega um evento, uma formatura, um casamento, quando você pega esse tipo de situação diferente, a forma com que você conduz as suas consultas, né, e consequentemente tem resultado com o seu cliente, muda muito. E aí, trazendo isso para a fisioterapia, para o Pilates, também. Às vezes, qualidade de vida o que é qualidade de vida para você, né? O que você está buscando com isso, né? E aí, quando você tem esse tipo de conversa com a pessoa, até mesmo o engajamento no tratamento, o engajamento no resultado, isso muda muito, muito, muito mesmo. Para que a pessoa ela se sinta realmente, eu quero emagrecer 10 quilos por conta de uma formatura que eu vou ter. Cara, você perguntar para a pessoa, e aí, conseguiu fazer dieta? Vamos lá, estamos há tantos dias da formatura, tal. Você fazendo esse tipo de coisa, são detalhes tão pequenos, mas que eles encantam tanto a pessoa, da pessoa falar assim, nossa, ele realmente não está me vendo só como um paciente, ele está se importando com o meu real objetivo. E isso Sim. faz muito parte do encantamento, né? Eu aprendi muito isso com você, né? Da questão de se importar com os outros verdadeiramente, não olhar só para dados e estatística, né? E botar realmente colocar cada pessoa, como um indivíduo, e ver que pequenas coisas, às vezes a pessoa fala assim, nossa, a Lohane falou de entregar 3x, né, 3 vezes mais, 10 vezes mais, pô, não tenho condição financeira para isso, né, e é o que a gente mais vê, assim, cara, não está no dinheiro, né, se você não consegue oferecer um negócio premium, top do top das galáxias, às vezes você fazer um negócio pequeno em questão de valor, você, cara, tem um tipo de conquista ali com a pessoa, sabe? Às vezes você não tem dinheiro para entregar mais do que você já está entregando, mas se você faz alguma coisa manual que vai tomar o teu tempo, mas que não vai te gerar custo a mais e você entregar isso para a pessoa vê que você gastou um tempo manualmente para fazer aquilo, né? Seja, cara, qualquer coisa, mas que teve algum valor para a pessoa, isso daqui tem um valor assim inimaginável. E quando a gente fala de público, né, que o pessoal fala high ticket, né, com pessoas high ticket, cara, se a pessoa tem muito dinheiro e ela está sendo atendida por você, se você der algo muito caro para ela, às vezes para ela vai até ser barato, porque ela Sim. vive numa realidade muito distante. Mas se ela vê que você manualmente, artesanalmente,
fez alguma coisa que se importasse com a vida dela, seja através de um comentário, ou seja realmente alguma coisa que você entregou para ela, que você fala assim, cara, lembrei de você, disso e disso, daquilo, por conta que você me contou, fiz essa coisa pensando em você, a pessoa vai se sentir muito abraçada e muito acolhida. E isso, para mim, é uma das coisas que gera o encantamento, né? Exato, a gente coloca isso na nossa matriz, tá? A gente tem um relatório semanal, no nosso relatório semanal não tem só a aula que vai ser dada, ao nível de dor. Lá tem quem é aquela pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta. Ai, essa gosta de falar dos cachorrinhos, gosta de fazer uma trilha, tem 10 galinhas da Angola. E para as pessoas entenderem, se amanhã ou depois uma outra pessoa for atender, isso ela vai ler sobre quem é aquela pessoa. Sim. E às vezes as pessoas se preocupam tanto, né? Eu sempre falo assim, cuidado, gente. Uma pessoa chega até você, ela não é um cotovelo, não é um joelho, não é uma lombar dolorida. Não, ela é uma pessoa com crenças, com traumas, com histórias, com uma vida fora dali. O que ela gosta de fazer, né? A gente, no Jordan Care principalmente, a gente conversa muito sobre hábitos, sobre rotinas, porque a gente mexe não só ali, não é ela vir para um atendimento. Vai tirar a dor dela. Não, é tudo que ela vai ter que mudar na vida dela para que ela nunca mais volte para aquilo que ela chegou ali, com aquela dor absurda, com aquela crise. Não, o que ela vai ter que mudar? O que ela está disposta a abrir mão? O que ela está disposta a fazer? Como que é a vida dela? Não adianta eu entregar e aí que realmente não entra uma receita de bolo. Ó, beba água, 5 litros, tá? Você, lindo, que tem que beber 5 litros, tem que acordar 5 horas da manhã, correr, depois vai fazer atividade e tal. Tá, você consegue fazer isso dentro da sua rotina? Como? O que você come? Não sei, cada um é cada um. E aí a gente não olha para isso. A gente olha, tá com dor na lombar. Pronto. É só eu diminuir a dor. Técnica tal, Zero, né? Técnica maravilhosa que eu aprendi. Sim. Apliquei. Nossa, melhorou, mas não continua, não indica ninguém, não quer fazer aquilo, nem melhorou 100%. Muitas vezes não, né? Praticamente todas. A gente não olha que a dor, ela é subjetiva. Dor é uma sensação, é um estado ali, não é algo específico. Então, para eu resolver uma dor, gente, envolve tudo isso. Quem é a pessoa, os traumas, as crenças, o que ela vive, o que ela viveu, o que chegou. E se eu não olho para isso, eu não vou resolver de fato. Eu não vou mudar de verdade a vida dela. Aí tantas pessoas falam de transformação de vidas, mas não se preocupa com quem está lidando. Você está preocupando, cotovelo. Só olha, aquela pessoa parece que o nome dela é cotovelo. E pronto, não olha para nada. Sim. Quem é a pessoa, o cenário dela. Então pensem nisso, tá? Isso muda o jogo de verdade. É isso que gera o encantamento, é isso que gera o resultado de fato. E aí, se você juntar tudo isso que a gente falou e entregar, não é possível que você não consegue crescer, melhorar, escalar e transformar muito mais vidas. E para mim, assim, resumo para todos os profissionais, né, daqui para frente, né, mas que olhando também para trás que tiveram sucesso, são realmente pessoas que conseguiram, de alguma forma, mudar, gerar transformação de hábitos na vida de uma pessoa. Exato. Então, seja um nutricionista que, vou fazer aqui uma restrição calórica, calcular o metabólica basal e passar a dieta tal, ou eu vou mudar a reeducação do meu paciente. O fisioterapeuta que fez lá uma técnica, manuseou ali, resolveu, diminuiu a dor da pessoa, mas daqui a uma semana a pessoa sentiu dor. Comparado com o fisioterapeuta que conseguiu reeducar ela para que a pessoa não tivesse mais o hábito, seja na hora de levantar, seja na hora de se exercitar, seja na hidratação. E isso, cara, vai para todas as outras áreas da saúde, né? O quanto que você está resolvendo dentro da sua consulta, o quanto que você está mudando a vida da pessoa, está transformando a vida da pessoa. E quando você gera, realmente, a pessoa está em casa, está fazendo alguma coisa, fala assim, putz, o meu médico, meu fisioterapeuta, o meu nutricionista me falou tal coisa, e ela lembra de você, aí com certeza, e ela muda o hábito por sua causa, isso com certeza tem ali um peso muito grande na questão do encantamento, da pessoa realmente relembrar ali sobre aquilo que você falou, que você indicou, instruiu ela, e realmente ela só vai lembrar disso se você perguntar, né? Pô, quando que você faz isso? Como que você faz isso? Você entendendo, passando realmente algo mastigado para ela e gerando essa transformação, com certeza gera encantamento, né? E aí o resultado vem muito mais rápido. Com certeza. E a gente falou sobre liderança de inspirar, a liderança pelo exemplo, gente, isso serve também para o cliente final, né? Com Se certeza. você não é a sua cultura, se você não é aquilo que você fala, que não vai fazer sentido. Polêmica, As pessoas... aí é questão polêmica você falar sobre
A pessoa que, o fisioterapeuta que tem dor, o nutricionista É. gordinho, toda essa parte assim, o personal que é Depois gordinho. um dia só sobre Um isso. dia só sobre isso. Mas eu falo isso, a gente fala isso direto, né? Sim. Eu falo, gente, eu senti dor uma vez na minha vida que eu fiquei uma semana parada depois de uma dengue. Fiquei na cama e aí foi a única vez que eu passei por um atendimento de fisioterapia ali, de fato, assim, pra analgesiar, porque eu tava com muita dor, não consegui colocar a camisa, inclusive. Então, assim, pra mim é um absurdo. Uma pessoa que tá com dor. Não, e pior, né? Isso também é polêmica. Tem gente que vai para atendimento, aí chega lá o aluno, né? Fala, nossa, hoje eu tô com muita dor na perna. Aí que o O fisioterapeuta fisioterapeuta fala responde, assim, nossa, eu também. Nossa, eu também. Nossa, tô com uma dor hoje. Sim. Nossa, meu Deus do céu. Aí é de É matar, de né? matar, é de É, morrer. Nossa, sim. quando você vê isso, não dá. Não Não dá, dá. gente. Então não seja essa pessoa. Eu acho que Primeiro cuida da cuida, gente, cuida de depois. você. Sim. O exemplo a gente falou, vamos trazer isso depois também. Nem sei quanto tempo que a gente já tá aí, amor. Dá Ah, pra mas não ver? importa. Estamos há mais de 1h30 aí falando. Nossa! O tempo vai embora. Até sobre filhos, né? Acho que é legal a gente trazer isso um dia. Mas a gente mesmo tirou o açúcar da nossa vida. Às vezes eu como escondido de você. Mas brincadeiras à parte, agora eu vou parar de novo. Mas a gente ficou sem açúcar. O Lindo ficou 2 anos, né? Sem comer Sem açúcar. comer açúcar. A gente tirou as televisões, para vocês terem uma noção, na nossa casa. A gente não deixa. A gente não Tela deixa mostra, assim. assim, né? Nossos filhos assistem às vezes, né? Na casa das vós, de vez em Sim, quando. Mas eles não têm, né? Eles, assim, o Samuquinho não é ainda muito bebê para pra ter entender esse isso. discernimento, né? Mas o Sim. Samuquinho, ele tem discernimento total, ele não quer, ele é super ativo, ele gosta de brincar, tudo por rotinas da nossa casa. Sim. Açúcar ele não come, ele come mega saudável, come super bem. Nas escolinhas sempre a mesma coisa. Nossa, come de tudo, come bem. São hábitos que a gente colocou. E todo dia a gente, né, olha para dentro e fala, nossa, que a gente tem, olha, vamos se organizar melhor aqui em casa, porque eles estão Sim. vendo. Tudo que a gente pensa, assim, isso para os filhos é muito importante, mas leva para o negócio de vocês, né? Sim. Para o time de vocês e para o cliente de vocês. Perfeito. Porque senão você não vai colocar nada, vai ser o exemplo do quê? Do que você faz errado? Que, ai, nossa, ó, meu fisioterapeuta tem dor? Ué, É minha normal, nutricionista. então. É normal, minha nutricionista não Tá acima do conseguiu. Tá peso, acima do sim. peso, não conseguiu. E aí, essa questão que agora tá melhorando, né? Mas teve esses anos atrás, eu vejo isso do final de 2024, super recente pra cá. Uhum. Estavam super falando sobre, ai, não, obesidade, tipo, ok. Não, Sim. gente, não. Agora que estão começando a olhar novamente para Como isso, uma doença, como uma como um patologia, problema que as sim. pessoas precisam se cuidar. Não é assim, Perfeito. ah, eu sou doente, tudo bem, eu como um monte de besteira, sou gordo. Precisam me certo. aceitar, né? Não. Eu acredito que essa parte do... Essa questão da aceitação. Não, eu acredito que essa parte, assim, tudo aquilo que não é saudável, não precisa nem falar, né? Cara, você não pode romantizar algo que faz mal, assim, Exatamente. que é isso. Mas só para voltar à questão do encantamento e também dessa questão da aceitação, o que acontece muito que eu vejo? Hoje em dia, o que diferencia um profissional que ele vai engajar a pessoa no tratamento, na transformação e também dá muito mais valor para que aquela pessoa seja respeitada até, né? Sim. Que é a questão dos resultados próprios dela. Com Que nem a gente fala assim, certeza. pô, nutricionista, cara, se ele te passar ali a receita certinho e tal, tecnicamente vai funcionar. Mas o nutricionista que aplica aquele técnico na vida dele e te dá um conselho falando assim, olha, baseado no seu fato, assim, pô, você está acordando muito tarde, está acordando isso e aquilo, então vamos fazer esse espaçamento, vamos fazer isso e aquilo. Quando eu fiz isso, ou quando tal pessoa fez isso, funcionou assim, assim, assado, isso tem muito valor. Para o fisioterapeuta também, ó, você que está com um problema assim e tal, você que está com a rotina assim, você não teve um caso que você falou assim, pô, você tem tempo de fazer exercício em casa? Não tenho. Aí você fala assim, então enquanto você estiver fazendo o número 2 no banheiro, Sim, você vai fazer tal e tal coisa, porque você não vai parar ali, em vez de ficar no celular, faz e tal mobilização, que se eu não me engano era um negócio aqui na cervical. Não, era de mobilização nada, tinha que fazer isso. Eu falei, faz cagando. Não vai fazer? Faz cagando. Aí eu quero saber se você vai fazer ou não. E aí, quando você tem esse tipo de... Você entende o que a pessoa precisa, entende a rotina dela e passa uma coisa técnica mais moldada para o dia a dia da pessoa, aí perfeito. Agora, se você está com dor, se você está acima do peso e você está vendendo a sua transformação, Sim. única e exclusivamente tecnicamente, sem falar um pouco da prática, eu acho que
perde muito valor e perde muito engajamento da pessoa. Então é algo que, assim, falando de emagrecimento, falando de tratamento de dor ou falando sobre performance, tanto você vê, atleta, ele por mais que respeite tecnicamente, a pessoa precisa ter sido atleta também para ele respeitar. Porque o técnico, a planilha de treino é muito fácil. Agora, você acordar no dia ruim, você está próximo da competição, está às vezes em déficit calórico para perder peso. Cara, isso tudo, se a pessoa não passou por isso, a pessoa não sabe na prática, Não, já vem né? uma autoridade a mais, né? A Perfeito. gente falou isso até no outro episódio, acho, ou foi outro dia conversando, sobre as pessoas também, né? Que falam sobre crescer, escalar, tal, e não tem nenhum negócio. É muito Sim. difícil você não ter vivido, né? Não que não é possível, tá, gente? Mas a teoria e a prática, ela tem uma distância, né? Tem muita Tem muita distância. gente muito boa na teoria que não entende nada na prática. E aí não consegue moldar para a realidade da pessoa. Sim. Pode até dar resultado, mas não vai dar tanto resultado. Uma coisa é eu saber uma técnica, outra coisa é eu entender o porquê que eu utilizo aquela técnica Sim. e como que faz isso dentro de realidades diferentes, E a né? implementação, né? Eu posso falar Tudo. sobre um processo de vendas maravilhoso que vai funcionar, Sim. só que para implementar isso numa rotina de uma pessoa que já atende 10 horas por dia, é muito diferente do que uma pessoa que atende 2 horas por dia. Exato. Por questão até de, então uma tem condição financeira, mas não tem tempo, outra não tem dinheiro, mas tem tempo. Então, como que você molda aquela técnica que é brilhante no papel, mas que não na prática não funciona tão bem assim se você não entender o contexto de cada um, né? E é isso. E é isso. E para fechar, então, já que a gente falou sobre essa parte de quem vive o jogo, de quem realmente respira isso, mas ao mesmo tempo não deixa de vir aqui compartilhar um conteúdo, né? Eu queria fazer um convite para vocês, se tudo isso fez sentido, se você acha que a gente pode te ajudar de alguma maneira no seu negócio, né? Se a gente pode te ajudar tanto a estruturar algum processo dentro da sua clínica, ou se você quiser conhecer um pouco dos nossos produtos, da mentoria, a gente vai deixar um link para você preencher um formulário e aí a gente entra em contato, nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Vai ser um prazer ali conversar um pouco mais, né? Então, se você é da área da saúde, não deixa de clicar no link aí para contar um pouquinho sobre vocês no nosso formulário. Aí a gente, quem sabe, entra em contato. Marcar um bate-papo aí, Marca uma conversar e já te consultoria, ajudar né? aí numa consultoria. Perfeito. Para todo Legal. mundo que assistiu esse episódio, vamos deixar então um comentário para saber que chegou até o final. Qual que vai ser o comentário, amor? Para saber que a pessoa realmente chegou até... Polêmica. Comenta aí, polêmica nos comentários. Polêmica, então vai. Polêmica. Para a gente saber que você chegou até aqui. E para todo mundo que realmente participar, assim, que preencher o formulário, a gente vai dar uma sessão estratégica, uma consultoria gratuita aí, né? Já vamos te ajudar no seu negócio, tá? Você que é fisioterapeuta ou da área da saúde, tem uma clínica médica, a gente está conversando com médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, Sim. nutricionistas. Acredito que a gente consegue te ajudar, pelo menos com alguns insights, olhando para o seu negócio, vendo de fora, né? Para o seu contexto e a gente te ajudar. Então, deixa a polêmica e preenche o formulário que vai deixar não sei aonde, aqui embaixo. Aqui embaixo. Como eu falei, estou aprendendo ainda essa nova fase. Essa nova fase. Então, para você que chegou até aqui, um beijo, um abraço.